Olá pessoal, hoje vamos continuar a falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Vamos entrar agora nos detalhes que envolvem a determinação dos calores específicos, a pressão e a volume constante para diferentes substâncias. Quando analisamos diferentes materiais, percebemos que os materiais apresentam diferentes variações de temperatura para uma determinada quantidade de calor fornecida. Por exemplo, se queremos aquecer 1 kg de ferro em 10 graus Celsius, saindo de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius, nós vamos precisar de em torno de 4,5 kJ de energia. Se a gente for explorar o mesmo efeito para a água, a gente vai precisar fornecer 9 vezes mais energia. Logo, existe uma dependência da estrutura microscópica do material para que a gente observe diferentes aumentos de temperatura. Isso está relacionado aos modos com que as moléculas têm em absorver a energia do sistema. Esses modos são chamados muitas vezes de graus de liberdade. Então, quanto mais graus de liberdade uma determinada molécula tem, mais formas de absorver energia e mais energia ela vai precisar para que macroscopicamente a gente observe uma variação de temperatura. Uma propriedade macroscópica que quantifica essa dependência é chamada de calor específico. O calor específico é definido como a energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma massa de 1 kg. Podemos ver algebricamente como que ela é definido. Então, o calor específico ele é igual à quantidade de calor transferida para uma determinada massa que leva a uma determinada variação de temperatura. Então veja que existem materiais que apresentam uma facilidade maior para ser aquecidos, enquanto que outros não. Veja o chumbo, por exemplo. O chumbo, para que 1 kg de chumbo seja aquecido em 1 grau Celsius ou em 1 Kelvin, nós precisamos de 130 joules. Se a gente considerar a mesma quantidade de água, nós precisaríamos de 4.190 joules. Então, a princípio, aquecer água é muito mais difícil do que aquecer chumbo. O calor específico também é uma propriedade que pode ser vista como uma medida da capacidade de armazenamento de energia em um determinado sistema. A gente pode considerar, por exemplo, uma referência. Digamos que a gente esteja falando de uma referência a partir do zero absoluto. Para que a água seja encontrada a 20 graus Celsius, a temperatura dessa sala, a gente precisa fornecer uma energia para ela. Se considerarmos um bloco de ferro, por exemplo, para que ele saia lá de 0 Kelvin, do zero absoluto, até a temperatura de 20 graus Celsius, a gente vai precisar fornecer também uma determinada energia. Só que a quantidade de energia necessária para fazer com que a água alcance 20 graus Celsius é muito maior do que a quantidade necessária de energia para fazer com que o ferro alcance essa mesma temperatura. Isso significa que, na mesma condição, na mesma temperatura ambiente, a água ela apresenta uma quantidade muito maior de energia armazenada. Podemos aqui ver alguns exemplos de valores para o calor específico para diferentes substâncias. O que nós notamos de mais curioso nisso é que quando a gente tem a água no estado sólido, o gelo, e comparamos o calor específico para a água no estado líquido, nós verificamos que se eu tenho 1 kg de gelo, para aquecer 1 kg de gelo, eu preciso da metade da energia em relação daquela utilizada para aquecer 1 kg de água que está no estado líquido. Isso por quê? Porque existe uma dependência da maneira com que as moléculas se arranjam na rede cristalina. A gente viu que nas aulas anteriores, quando nós estamos considerando a água na forma sólida, as moléculas tendem a formar uma forma hexagonal. Então, enquanto a água na forma líquida não existe uma estrutura cristalina bem definida.
as posições são aleatórias. Essa diferença faz com que seja mais fácil aquecer água na forma sólida do que água na forma líquida. E vejo que a quantidade de energia é considerável, é a metade, no caso do gelo. É interessante observar também que essa análise, essa medida de energia necessária para aquecer a substância, ela depende do processo, depende da maneira com que nós realizamos o processo termodinâmico. Temos duas maneiras para medir o calor específico. A primeira delas seria assim, se a gente considerar o sistema dentro de uma caixa fechada, cujas paredes estão muito bem presas, as paredes estão perfeitamente fixas. Então, nessa situação, o aquecimento da água ele é feito a volume constante. Isso significa que se nós formos fazer o experimento para a medida de calor específico, nós mediremos o calor específico numa condição de volume constante. Como é que fica isso então? A definição de calor específico era a seguinte, nós temos que 1 sobre m dq dt, que estou considerando quantidades pequenas. Então, ou seja, eu transfiro uma quantidade infinitesimal de calor e produzo uma variação infinitesimal de temperatura para uma determinada massa. Como nós estamos realizando o processo a volume constante, vamos deixar isso explícito aqui. Então isso se torna calor específico a volume constante. Podemos simplificar um pouco mais essa expressão considerando que a gente já viu lá nas aulas anteriores, por exemplo, com relação à primeira lei. Da primeira lei, nós vimos que a transferência de calor líquido menos a transferência de trabalho líquido é igual à variação de energia interna do sistema. Podemos escrever assim que du mais dw. Considerando o trabalho de fronteira móvel, o trabalho dw ele vira o trabalho PDV. Note que como nós estamos trabalhando aqui com um volume fixo, não há variação de volume. Então esse termo vai embora. Isso significa que dq é igual a du. Dessa forma, o calor específico a volume constante, ele representa uma variação da energia interna com relação à temperatura, fixando-se o volume. Como a maneira que nós escrevemos essa derivada, percebam, ela presume que U é uma função de T e de V, uma maneira mais formal de escrever essa definição de calor específico, então seria assim, CV igual a 1 sobre m du dt fixando-se o V. Então aqui eu vejo que a gente está utilizando o conceito de derivada parcial, né, do sistema, uma vez que nós estamos trabalhando, né, com uma função de várias variáveis. Então essa aqui é a definição do calor específico a volume constante. Podemos também determinar essa quantidade de energia necessária para aquecer uma substância mantendo-se a pressão constante do sistema. Isso implica na medida do calor específico à pressão constante. Partindo da definição, nós temos então que o calor específico é 1 sobre m dq dt. Como estamos fixando P, vamos deixar explícito aqui essa fixação. Nós estamos mantendo a pressão constante em todo o processo. Usando a primeira lei de novo, temos que o calor líquido menos o trabalho líquido é igual à variação da energia interna. Isso significa que o dq, que aparece naquela expressão, ele é du mais PDV, já considerando o trabalho de fronteira móvel como base. Só que nessa situação, perceba que agora, quando a gente realiza esse processo de aquecimento a volume constante, esse termo vai embora. Só que
quando nós fazemos isso a pressão constante, nós não podemos desprezar o trabalho que é realizado pelo sistema na vizinhança, o trabalho que é realizado sobre o pistão. Então esse termo ele precisa aparecer aqui na troca de calor. Então parte do calor que é transferido para o sistema acaba sendo perdido para a vizinhança como uma forma a partir da transferência de trabalho. Vimos também que uma propriedade combinada é chamada de entalpia. Uma propriedade combinada entre U, pressão e volume, é entalpia. Se nós tomarmos o diferencial dH, nós temos o seguinte. Isso fica du mais dPv. du mais diferencial do produto fica PDV mais VdP. Esse processo ele é feito a pressão constante. Isso significa que esse termo vai embora. Logo, nós temos que dH é igual a du mais PDV. Nota a similaridade entre essas duas equações. Essa aqui e essa aqui, olha. Isso significa que quando nós estamos aquecendo um gás a pressão constante, a quantidade de calor transferida está diretamente relacionada com a variação de entalpia. Nesse caso específico, então, nós podemos concluir que dQ é igual a dH, ou seja, a quantidade de calor infinitesimal que for transferida é igual à variação de entalpia do sistema. Desse modo, podemos agora reescrever então Cp como sendo 1 sobre m dH dt, fixando-se então a pressão. De uma maneira mais formal, como nós vimos, né? Cp é igual a 1 sobre m dH dt. Então vamos marcar essa relação, porque lá realmente é algo que a gente vai utilizar bastante daqui para frente. Algo importante que a gente sempre precisa ter em mente. Como Cp e Cv dependem de propriedades como energia interna e entalpia, o calor específico, a pressão e o volume constante também são propriedades do sistema. Ou seja, essas Cv e Cp também podem depender da temperatura que você está trabalhando, podem depender da pressão que você está trabalhando. São funções de outras propriedades termodinâmicas. Note também que Cp é sempre maior do que Cv. Por quê? Veja que existe uma diferença entre você aquecer um sistema a volume constante e você aquecer um sistema a pressão constante. Quando ele é aquecido a volume constante, nenhuma parte da energia que é transferida para o sistema é utilizada, é transferida para a vizinhança. Por outro lado, quando nós estamos trabalhando com aquecimento a pressão constante, ou com a medida de Cp, nesse caso, parte da energia que eu transfiro, ela acaba indo para o êmbolo, uma vez que o êmbolo vem para uma altura superior. Então a gente observa que existe aqui, olha, uma variação de altura. E essa variação de altura leva a uma variação da energia potencial do êmbolo. Então, isso aqui seria o H. Essa energia potencial não sai do nada. Ela sai justamente do gás. Então, parte da energia que eu forneci na forma de trabalho, na forma de calor, ela foi perdida, transferida para o êmbolo, uma vez que agora o êmbolo está numa altura superior, ganhou energia potencial.
Então, parte da energia é usada para aquecer o sistema, calor convertendo, aumentando a energia interna do sistema, e parte desse calor acaba sendo transferido para a vizinhança, uma vez que o êmbolo se eleva nesse processo. Então, CP sempre vai ser maior do que CV, porque uma parte da energia acaba sendo entregue para a vizinhança num processo a pressão constante. Quando nós consideramos sólidos e líquidos, é possível observar que CP e CV são praticamente iguais. Isso acontece porque quando nós trabalhamos com sólidos e líquidos, as variações de volume envolvidas são muito pequenas. Isso significa que aquele termo que envolve o trabalho, ele tende a se anular. Mostrem isso para mim de maneira algébrica. Gostaria que vocês fizessem uma argumentação de como demonstrar isso, como é que isso fica evidente. A gente entende isso em termos de palavras, mas eu gostaria que vocês mostrassem isso algebricamente. De maneira simples, sem complicações. Algo que a gente vai ver bastante daqui para frente é que quando nós utilizamos CP e CV, a utilização dessas quantidades independe do processo termodinâmico. É preciso ter em mente o seguinte: CP e CV são quantidades. É uma quantidade de energia necessária para aquecer o sistema. E ela é medida em determinada condição. Quando nós usamos CP e CV, isso é um número na nossa análise. Isso é apenas uma quantidade necessária para conectar a variação de temperatura à variação de energia interna, como a gente vai ver. Então, o uso independe do processo. Isso é uma quantidade de energia, ponto. De maneira geral, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode resolver esses problemas? Se o teu problema exige o cálculo de ΔU, você vai usar CV. Se o teu problema exige o cálculo de ΔH, você vai usar CP. Regra simples. Você vai fazer a equação de balanço e vai observar na equação de balanço ou DH ou ΔU. Se for DH, você usa CP. Se for ΔU, você usa CV, independente do processo termodinâmico em questão. Veja, a medida depende, mas o uso não depende do processo termodinâmico. Algo também que vocês vão ver com bastante frequência é que é comum a gente trabalhar com Uzinho ou Hzinho nessas expressões. Nós vimos que o Uzinho ele é a energia total dividida pela massa e que Hzinho é a entalpia total dividida pela massa. Note que se nós tomarmos o diferencial dU, então isso fica diferencial de massa vezes Uzinho. Isso dá dm vezes U mais m vezes du. Como abordamos na maioria das vezes sistemas que não apresentam variação de massa, esse termo é igual a zero. Isso significa que du é igual a m duzinho. O mesmo vale para a entalpia. M dhzinho. Dessa forma a gente pode sempre escrever essa variação que está aqui em termos de duzinho, se a gente quer absorver a massa na derivada. Então a gente trabalha com variações por unidade de massa, variações de energia por unidade de massa. Vamos resolver um problema que envolve o uso dos calores específicos para substâncias sólidas e líquidas. Considere que nós temos um bloco de ferro de 50 kg a 80 graus Celsius e que ele é mergulhado em um tanque termicamente isolado que contém 0,5 metro cúbico de água líquida a 25 graus Celsius. Determina a temperatura quando o equilíbrio térmico for atingido. Ok, como é que a gente faria isso? Vamos lá, equação de balanço. Primeira lei. Podemos trabalhar com a forma intuitiva nesse caso, que fica mais fácil. Então nós sabemos que a energia que entra menos a energia que sai
é igual à variação da energia total do sistema. Note que nós estamos trabalhando com um sistema isolado. Isso significa que não existe nem energia entrando nem energia saindo. Assim, esse termo e esse termo, a princípio, são nulos. A equação de balanço para esse problema é, então, ΔU, variação de energia total, igual a zero. Essa aqui é a nossa equação de balanço. Note que esse sistema ele é composto de duas partes. Ele é composto por um bloco de ferro e por água. Isso significa que a energia total ela é igual à energia do bloco mais a energia da água, na forma líquida. Se tomarmos o diferencial dessa expressão aqui, nós ficamos então com ΔU B mais do bloco mais a variação de energia da água na forma líquida, isso é igual a zero. Essa aqui é justamente a equação de balanço de energia explícita para esse sistema que nós estamos trabalhando. Veja que nós temos que a variação, toda vez que o bloco sofre uma diminuição da variação, uma diminuição de energia interna, isso diretamente está ligado a um aumento de energia interna da água. Como é que nós podemos agora relacionar isso com a variação de temperatura? Agora que entra a ideia de calor específico, a pressão e a volume constante. Veja o que nós temos aqui. Nós temos dU nessa expressão. Quem está relacionado a dU é CV. Então, vamos usar CV. Sabemos que CV é igual a 1 sobre M dU dt. Ok? Para resolver problemas que envolvem sólidos e líquidos, a gente vai utilizar uma aproximação que é chamada de modelo de substância incompressível. O que diz esse modelo? Ele diz o seguinte. Primeiro, quando nós estamos trabalhando com sólidos e líquidos, nós já sabemos que Cp é igual a Cv. Então, como não há dependência, se nós estamos aquecendo o gás a substância a volume constante, a pressão constante, a gente pode usar simplesmente calor específico para sólidos e líquidos. Quando estudamos calorimetria, por exemplo, em geral, a gente fala apenas em calor específico. Não menciona se estamos falando em calor específico a pressão ou a volume constante. Por quê? Porque naqueles casos é muito comum a gente trabalhar só com sólidos e líquidos. Quando falamos em gases, isso é bem diferente, como a gente discutiu. Então, o modelo de substância incompressível é com, primeiro, aproximação. Os calores específicos são iguais. Segunda aproximação, volume específico é uma constante. O mesmo vale para a densidade. Então, a densidade também é constante, uma vez que o volume específico ele é o inverso da densidade. E mais uma informação que a gente vai utilizar com bastante frequência é em relação à energia interna de uma substância incompressível. Ela só depende da temperatura. Então esse é o modelo básico de substância incompressível. É muito comum a gente utilizar isso em diferentes aplicações com excelentes resultados. Isso significa o quê? Se nós trabalharmos aqui com uma massa fixa nesse sistema, tanto do ferro quanto da água, nós podemos nos preocupar apenas o U, ele é massa vezes Uzinho. Então significa que U é só uma função da temperatura para esse problema, porque a massa não varia. Isso significa que quando a gente calcula Cp, eu não preciso mais trabalhar com derivada parcial. Podemos trabalhar com derivada ordinária. E
Isso significa que eu posso escrever CV como sendo 1 sobre M du dt. Dessa forma aqui. Veja como que nós utilizamos essa relação. A equação de balanço de energia é essa aqui. O que nós temos? Nós podemos fazer o seguinte. Posso isolar o ΔU o dU nessa relação, então a gente fica com dU igual a mCV. Veja que nós não preciso mais usar CV, simplesmente usar C aqui, dt. A rigor, para a gente sair de diferenças infinitesimais para diferenças finitas, a gente precisa integrar esse sistema. Do estado 1 ao estado 2. Isso significa que nós vamos trabalhar com, aqui vai dar ΔU igual a massa, que é uma constante, da substância, integral de C dt, no estado 1 e estado 2. Nesse momento, vamos considerar um conceito que é chamado de calor específico médio, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas quando a gente utiliza o calor específico médio, a gente assume que ele é um valor constante. Isso significa que ΔU é igual a m vezes um C bar vezes ΔT, que a gente fica só com a integral de ΔT nessa expressão, que é integral de dt, que é simplesmente ΔT. Tá ok? Então temos a expressão, aqui a gente verifica como a variação da energia interna está ligado à variação de temperatura, a massa e o calor específico. Então o que a gente faz agora? A gente reescreve essa equação para cada uma das substâncias. Então vamos lá. Temos agora, olha, a massa do bloco, calor específico do bloco, vezes a temperatura, aqui a variação de temperatura, tá? Final menos inicial. A temperatura final é a mesma para ambos os corpos, menos a temperatura inicial, que agora é diferente. Então nós temos uma temperatura para o bloco, que nesse caso é 80 graus Celsius, e uma temperatura para a água, que é 25 graus Celsius. Vezes temperatura final menos inicial, nesse caso para a água. E isso aqui, pela equação de balanço, dá zero. Se vocês trabalharem um pouco essa relação, isolarem T, e eu recomendo que vocês façam isso para ganhar essa habilidade algébrica, de manipulação algébrica, vocês vão mostrar que a temperatura, nesse caso, é igual à massa do bloco, calor específico do bloco, temperatura inicial do bloco, mais a massa do líquido, calor específico do líquido, temperatura inicial do líquido, sobre a massa do bloco, calor específico do bloco, mais a massa do líquido, vezes o calor específico do líquido. Então essa vai ser a temperatura final, que depende então das temperaturas iniciais, das massas e dos calores específicos. Se vocês substituírem os dados que estão no enunciado e calcularem a massa da água e também utilizarem esses dados aqui para o calor específico, vocês vão chegar na seguinte valor de temperatura, que a temperatura aqui é de 25,6, é a temperatura de equilíbrio desse sistema. Olha que curioso, a água inicialmente ela estava a 25 graus Celsius, o bloco estava a 80 graus Celsius. Mesmo o bloco tendo 50 kg e estando a 80 graus Celsius, ele não foi capaz de aquecer esse 0,5, esses 500 litros de água de maneira efetiva.
ele aumentou a temperatura da água em apenas 0,6 graus Celsius. Por que isso acontece? Porque a água demanda muito mais energia para ser aquecida. Então ela tira toda a energia do bloco, mesmo o bloco estando bastante aquecido no início, a quantidade de energia que é drenada pela água não é suficiente para elevar consideravelmente a sua temperatura. Desse modo, realmente a água praticamente não muda de temperatura. Isso é a razão pela qual a água, muitas vezes, uma grande quantidade de massa de água é considerada como um bom reservatório térmico. Então a gente percebe que é muito difícil você aquecer da mesma forma, resfriar a água. Você precisa adicionar muita energia ou tirar muita energia para mudar a temperatura da água. Dessa forma, se nós temos a água em grande quantidade, a temperatura da água se mantém fixa para diferentes processos que venham a ocorrer durante o tempo. Então aqui a gente verifica, né, o porquê que a água em si se comporta muito bem como um reservatório térmico, em função justamente do calor específico. Um problema que é bastante interessante, que a gente vê com frequência em engenharia, em diferentes aplicações, é o problema que envolve a expansão rápida de uma substância. Uma explosão, por exemplo. Como é que a gente modela uma explosão? Vamos imaginar isso acontecendo num tanque fechado, como está mostrado nessa figura. O que nós temos aqui? Nós temos gás armazenado na metade do tanque. Ele está pressurizado a metade do tanque. E do outro lado nós temos vácuo. Quando no instante t igual a 0, vou fazer o seguinte. Eu venho aqui e vou quebrar essa partição. Com a quebra da partição, o gás ele tende a se expandir rapidamente, ocupando todo o volume do tanque. Se a gente fosse observar isso acontecendo ao longo do tempo, a gente veria algo assim. Olha, imagine que nós temos vários sensores de pressão em diferentes pontos aqui. Ó. Imagine que você está monitorando a pressão ao longo de X aqui, olha, onde X está apresentado aqui. Então a gente teria um gráfico assim, olha. Numa configuração inicial, nós temos esse comportamento aqui. Então o gás está numa pressão uniforme na câmara da esquerda e a sua pressão é uniforme também, mas é 0, pressão de vácuo na câmara da direita. No momento que eu quebro a partição, o que acontece? A pressão do lado esquerdo tende a diminuir, a pressão do lado direito tende a aumentar. Então isso vai acontecendo, né, até que o gás se expanda completamente e os gradientes sejam eliminados. Então a gente teria mais ou menos esse comportamento da pressão, como vocês podem ver aqui. A pressão de um lado tende a diminuir e do outro lado ela vai aumentar. Até que um novo estado de equilíbrio é atingido. O gás ocupa todo o tanque e ele passa a ser uniforme novamente. A representação num diagrama de pressão versus espaço versus a componente X seria essa aqui, olha. Então aqui nós teríamos a pressão uniforme, né? Em qualquer ponto que você meça a pressão desse gás, ele vai dar sempre o mesmo valor, uma vez que o gás está em equilíbrio nessa situação. Veja que nós temos muito bem definidos dois estados. O estado inicial, o estado final. Os estados intermediários, eu não tenho apenas uma pressão que descreve o sistema. Veja que nesse estado intermediário aqui, olha, no lado esquerdo eu tenho essa pressão. No lado direito eu tenho essa outra. Então a pressão não é uniforme. Se nós não temos a pressão uniforme, não tem como a gente modelar esse gás
usando termodinâmica clássica, ou melhor, termodinâmica de equilíbrio. Porque a termodinâmica de equilíbrio ela lida apenas com propriedades de equilíbrio. E quando a gente fala em propriedade de equilíbrio, essa propriedade, se eu medir a propriedade nesse ponto aqui ou nesse ponto, isso não faz a menor diferença. Por quê? Porque o gás está em equilíbrio. Então não há dependência da posição que a gente mede a pressão ou qualquer outra propriedade do sistema. Isso significa que nós temos apenas dois estados de equilíbrio bem definidos. O estado T0, que está apresentado aqui, pressão do gás dada, e o estado final, representado aqui por uma pressão que nós podemos mostrar que é a metade da pressão inicial, porque nós temos aqui o gás ocupando o dobro do volume do que ele ocupava inicialmente. A gente consegue mostrar isso já com aquilo que a gente já aprendeu. Uma questão que surge agora: qual seria o trabalho realizado pelo gás numa expansão não resistida? Imagina que você tem uma explosão, né? O gás está num tanque fechado e a pressão é tão grande que não chega um momento que ele explode. Qual seria o trabalho realizado? Em particular, se esse tanque está imerso em vácuo, ou se nós temos essa condição que está mostrada aqui. A princípio, nós teríamos o trabalho nessa situação sendo zero. Trabalho líquido sendo zero. Duas abordagens que nós podemos pensar aqui. A primeira seria assim: a fronteira do sistema é essa que está apresentada aqui. Perceba que ao longo do tempo, ao longo da expansão, não temos nenhuma forma de trabalho atuando para esse sistema aqui. Não há variação de volume desse sistema. Logo, trabalho líquido é zero. Mas uma outra forma de pensar seria assim: eu poderia imaginar que o sistema é apenas o gás. Só que quando o gás se expande, veja, ele se expande sem efeito, sem qualquer resistência. Como nós vimos lá nas aulas anteriores, o trabalho está relacionado a, de certa forma, as forças externas, em vencer as forças externas que atuam sobre o sistema. E nesse caso, as forças externas são nulas. Então, o trabalho necessário, a energia necessária para o gás se expandir é nula. Será que a gente poderia utilizar aquela relação integral de PdV? Note, vamos observar o que nós temos aqui. Então, a gente tem aqui, vamos representar os dois estados, esse processo num diagrama PV. Então, nós temos aqui, Então, aqui nós temos a pressão seria aqui e o volume seria aqui. No instante inicial, o volume é pequeno e a pressão é alta. Então, ele estaria aqui. Esse seria o nosso instante inicial. No instante final, ele ocupa o dobro do volume e a pressão cai mais ou menos pela metade. Pela metade, nesse caso, que a gente consegue mostrar. Então, aqui seria um determinado volume V e aqui seria 2 vezes V, uma expansão. Então, como nós vimos, nós temos dois pontos muito bem definidos. Agora a gente quer calcular essa quantidade aqui. PDV. Será que a gente consegue? Não conseguimos. Por duas razões. Primeiro, para integrar essa relação, a gente precisa de P em relação a V. Nós temos aqui uma relação funcional entre P e V? Não temos. Se nós não temos uma relação funcional, não tem como a gente calcular uma área. Então isso é impossível. Quando a gente tem esse tipo de processo, que é um processo rápido, e nós não temos a relação contínua entre pressão e volume, nós representamos esse processo por uma linha tracejada. Dessa forma aqui. Nós sabemos que o estado 2 foi obtido a partir de 1, só que a gente não tem
esse caminho percorrido aqui. A gente não conhece como é que foi feito esse processo. Então, isso é uma linha tracejada. Isso corresponde a um processo chamado processo de não equilíbrio. É um processo onde o sistema evolui bruscamente de um estado para outro. E quando nós temos realmente processos de não equilíbrio, não podemos aplicar essa relação aqui, porque as propriedades não são conhecidas de maneira contínua, né? Eu não tenho uma relação contínua entre P e V. Isso aqui não é um processo quase estático. Como ficaria essa situação agora considerando um gás rarefeito? Imagine que nós temos um gás rarefeito, um gás que pode ser modelado pela equação de gás ideal, nessa condição, pressurizado. A única diferença que a gente faz aqui é a gente mantém o sistema isolado. Então a gente coloca uma parede espessa de isopor em torno desse tanque. E realizamos o processo de quebra da partição e o gás se expande, ocupando todo o volume. Qual seria a variação de energia interna do sistema nessa condição? Note, como não existe energia entrando nem saindo porque o sistema está isolado, nós podemos eliminar qualquer forma de transferência na forma de calor do trabalho. Isso significa que a variação da energia interna é nula. ΔU é igual a zero. Se ΔU é igual a zero, posso escrever que o 2 é igual a 1. Ou seja, a energia do estado final é exatamente igual à energia do estado inicial. Isso significa que a energia se conserva. A energia que existia antes no gás continua no gás. Porque nós não permitimos que nenhuma forma de energia saísse através das paredes do tanque. Porque nós incluímos aqui uma parede isolante no sistema. Então a energia ela é conservada. Hein? Isso é só uma expressão da conservação da energia do sistema. A energia que tinha antes é igual à energia que tem depois. Joule se aproveitou justamente desse experimento para concluir uma coisa bastante importante quando nós estamos falando de gases rarefeitos. Ele concluiu Na verdade, ele realizou o experimento da seguinte forma. Imagine que nós temos um tanque e imerso nesse tanque nós temos duas câmaras ligadas aqui por uma válvula. Nós pressurizamos uma câmara e fazemos vácuo na outra. E colocamos aqui um gás rarefeito. Então o Joule imergiu esses dois tanques ligados em água, isolou o sistema e colocou um termômetro aqui para medir a temperatura. O que ele imaginava? Poxa, se esse gás, quando o gás se expandir, se ele resfriar, eu vou captar essa diferença. Como? Porque eu sei que se o gás resfria, a água se resfria e o termômetro me mostra isso. E ele fez esse experimento. Então ele abriu a válvula, o gás se expandiu contra o vácuo e ele verificou nenhuma alteração de temperatura. Olha que curioso. Ele sabe que a pressão e o volume do gás variam. Que a gente pode imaginar, nesse caso, é que o sistema está aqui, né? Então, isso significa que quando ele abre a válvula, o gás se expande, muda de volume e muda de pressão. A pressão cai pela metade, nesse caso, porque se os tanques forem iguais. E, além disso, ele notou que a temperatura se mantinha constante. Do experimento anterior, a gente viu que, além da temperatura constante, a energia interna se mantém constante. Ele pensou, poxa, a energia interna ela deve ser função da pressão, do volume e da temperatura, ou de duas propriedades, ou de uma ou de outra. Né? Mas alguma dessas propriedades, duas pelo menos, a gente vai ter que considerar. Ele verificou, variei a pressão, variei o volume, fixei só a temperatura. Com a variação
da pressão da pressão e do volume, eu não observei nada de variação na energia interna. Porque eu sei que a variação, que na expansão livre, não há mudança da energia interna do sistema. Poxa, como a única coisa que eu não mexi foi a temperatura, eu concluo que a energia interna está relacionada com a temperatura, porque foi a única propriedade que eu não mexi. Então, essa foi a conclusão do Joule nesse experimento. Vamos explorar um pouco agora como é que fica a energia interna, ou a variação de energia interna, a entalpia e os calores específicos para gases ideais. Vimos que CV é igual a 1 sobre m. Vamos trabalhar com a forma de Uzinho, dt, a V constante. Acabamos de ver o seguinte: se a gente está trabalhando com um sistema fechado, a energia interna, ou a energia total, ou a energia por unidade de massa, o Uzinho, só depende da temperatura. Isso significa que nós podemos agora escrever o calor específico como sendo du dt, de forma simples. Assim, du é igual a CV dt. Se a gente integrar essa relação do estado 1 ao estado 2, nós então ficamos com ΔU igual a integral de CV dt. O problema é que CV ele é função da temperatura também. Então, a princípio, a gente não consegue simplesmente dizer aqui que Duzinho é igual a CV dt. Por quê? Porque para a maioria das substâncias, CV depende da propriedade de temperatura. Quando nós falamos em entalpia total, ela é U mais PV. Se a gente dividir pela massa, nós ficamos com Hzinho igual a Uzinho mais PVzinho. Se a gente toma o diferencial, ou melhor, sem tirar o diferencial ainda, imagine que nós temos aqui, o que nós concluímos até o momento? Nós concluímos que U depende só de T, quando nós estamos falando em gases ideais. O termo PV, o que seria o termo PV? A gente viu lá que PV é igual a M, constante específica, vezes T. A gente pode passar o M dividindo e a gente fica com essa outra forma da equação de gás ideal. Isso significa que PV é igual a RT. Logo, RT. H é igual a UDT mais RT. Nós vemos então que a entalpia é só função da temperatura. Assim como a energia interna, a entalpia de um gás ideal, tomem cuidado, nós estamos falando de gases ideais, porque para gases ideais a gente pode escrever PV como RT. Isso não vale, de modo geral, para outras substâncias. Assim, podemos escrever CP como sendo dHzinho dt, a pressão constante. Como H só depende de T, eu uso também a ideia de derivada ordinária. Aqui. E aquele procedimento anterior, de escrever dH como CP dt, pode também ser realizado. Se nós integrarmos isso do estado 1 ao estado 2, nós então podemos dizer que ΔHzinho é igual a integral de CP dt. A questão é que CP, de modo geral, também depende da temperatura. Então nós ficamos aqui com duas relações importantes que envolvem o cálculo da variação da energia interna
de um gás ideal. Podemos agora ver como determinar essas quantidades. Por que nós estamos estudando essa questão de variação de energia interna e variação de entropia? Porque são essas quantidades que aparecem na equação de balanço da energia. Em todos os problemas que envolvem balanço de energia, você vai precisar especificar quanto é a variação de energia interna e quanto, ou, se o processo for a pressão constante, quanto é a variação de entalpia. Então, essas quantidades são extremamente importantes quando nós queremos utilizar ou determinar a temperatura do sistema usando a equação de balanço. Vejo que nós então ficamos com duas relações aqui. ΔU dependendo de CVdt e ΔHzinho dependendo de CPdt. Vejo como que CP e CV, aqui em particular CP, varia em função da temperatura. Aqui nós estamos considerando a ideia de CP0. CP0 é quando o modelo de gás ideal é aplicável, ou seja, quando a pressão é baixa o suficiente para que a equação PV igual a MRT seja válida. Então, isso algumas vezes aparece como, olha, calor específico, a pressão constante para diferentes gases, a pressão zero, a pressão baixa, a pressão numa situação de rarefação. Essa é a ideia desse gráfico. Veja que diferentes substâncias têm diferentes comportamentos, apresentam diferentes comportamentos para CP em função da temperatura. Então, você veja que o CO2, olha, o CP aqui em múltiplos DR, a gente vai ver daqui a pouco um pouco sobre isso. Em múltiplos DR, olha aqui, aqui o CP a 0 Kelvin, ele sai de mais ou menos, na verdade isso aqui vai ser 0, não está mostrando, mas há algo em torno de 100 kelvins, vamos pensar mais ou menos por aqui, né? 100 kelvins, isso seria em torno de 3,5. Quando a gente vai lá para 3.500 kelvins, o CP mais do que dobra. Então percebo que não há, quando a gente está considerando variações de temperatura mais amplas, como essas que eu mencionei para vocês, a gente não pode desprezar o efeito da variação de temperatura de CP na análise, nem de CV. Por quê? Porque essas quantidades representam energia transferida, quantidade de energia necessária para aquecer o sistema. E o cálculo de ΔU e ΔT é fundamental, que você faça isso de maneira precisa. Existem algumas substâncias que não apresentam dependência com a temperatura, eles são os gases nobres, olha aqui. Você varia a temperatura e eles continuam sem demonstrar variação. São os gases nobres, gases monatômicos. Esses são chamados realmente de gases perfeitos. Não apresentam dependência da temperatura nos calores específicos. Gases semi-perfeitos é o termo que se usa quando há essa dependência. Como que nós podemos agora resolver essas integrais aqui? São tão importantes para nós. Primeiro método, usar tabelas. Muito fácil, né? A gente vai lá, pega o valor de U na temperatura tal, pega o valor de H na temperatura tal, calcula aí ΔU dessa forma de maneira direta, sem muita complicação. Às vezes a gente precisa fazer uma interpolação, mas o acesso é direto e as tabelas em geral são muito precisas. Só que a gente não tem tabela para todos os gases, não tem tabela em todas as condições. Essa é uma maneira interessante quando nós dispomos de tabela. E também, como engenheiro, vocês não podem ficar carregando um maço de tabelas embaixo do braço. Às vezes precisa fazer uma estimativa rápida de uma determinada propriedade, de temperatura ou de energia interna em alguma condição. Um balanço, precisa fazer um balanço. Então, você precisa ter um pouco mais de flexibilidade na hora de fazer essas contas.
Uma outra maneira de fazer isso é assim, olha. Nós temos aqui a integração de algo, né? A integração de uma função. Se nós dispormos dessas funções, fica fácil. E é muito conveniente se a gente conseguir utilizar como funções polinômios, porque os polinômios são fáceis de serem integrados, né? A gente sabe calcular facilmente com a integral de t, integral de t ao quadrado, integral de t ao cubo. Então não há problema. Então o que se faz em muitas situações? Você mede Cp versus a temperatura. Então você vai usar aquele experimento que é feito num calorímetro, muitas vezes. Então, para diferentes condições em que o sistema está imerso. Imagina, você está fazendo o experimento a volume constante. Então você está verificando o quanto de calor eleva a temperatura de 1 kg de substância. Quando você faz isso imerso na temperatura ambiente, você tem um valor de Cp. Se você fizer isso imerso numa piscina que está a 80 graus Celsius, você tem outro valor de Cp. Cp, ele é uma função da temperatura. Então tem que tomar cuidado com essa ideia. Eles são funções, dependem de propriedades. Então eles podem depender das condições que estão envolvidas. Digamos que você tenha um experimento e tenha vários dados experimentais, como aqui, olha. Se mediu lá para a temperatura 1, você deu esse valor de Cp. Para a temperatura 2, deu esse valor de Cp. Para a temperatura 3, esse aqui. E assim por diante. Você tem vários pontos. É muito comum nas aplicações você pegar esses pontos, ajustar uma determinada função, um polinômio, com diferentes coeficientes, e trabalhar, então, de maneira exata, de maneira algébrica, ou quase exata, de maneira muito próxima, com as integrais de polinômios. Então, essa é uma maneira muito adequada e prática de se resolver problemas. Você tem um determinado polinômio, faz o ajuste de curvas no polinômio, aquilo que vocês aprendem lá em cálculo numérico, determina uma função que melhor se ajusta aos dados experimentais e integra. Então, isso é uma maneira. Se vocês olharem no apêndice do nosso livro, existem vários ajustes, várias funções, ou melhor, os vários coeficientes desses polinômios para diferentes condições, para diferentes gases. Então isso é uma coisa que está disponível. Uma outra maneira de se trabalhar com isso é usar o conceito de calor específico médio. Como é que funciona a ideia? Note que nós, quando resolvemos essas duas integrais aqui, nós resolvemos integrais de área. Só que ela está integrando CV dt, CP dt. Só que não passa de uma área. Integral de uma área. Então, a área sobre a curva do processo. Nesse caso, a área sobre a curva de CV. Que seria, então, essa região aqui que vocês podem imaginar, né? Então, vocês estão trabalhando com área. E para calcular a área, a gente tem diferentes maneiras de fazer isso. Uma maneira mais simples, ou a mais simples, é imaginar que nós temos uma reta entre o ponto 1 e o ponto 2. Ou seja, assumir uma interpolação linear entre esses dois pontos. Se isso aqui é uma reta, eu posso calcular, então, a área, ou delta Uzinho ou delta Hzinho, calculando então, temos aqui, olha, essa reta, eu vou calcular o quê? Vou calcular a área de um triângulo retângulo e a área desse retângulo que está aqui embaixo. E vou calcular então delta, nesse caso, delta Hzinho. Então o cálculo de área te fornece essa alternativa. Uma outra maneira de pensar sobre esse cálculo de área é assim, olha. Imagine que você, como isso aqui é um triângulo, a princípio, você pode, em vez de pensar na área de um triângulo retângulo mais a área do retângulo, você pode simplificar um pouco isso. Imaginar a área de um retângulo
desse retângulo aqui, ó. Por que você pode fazer isso? Isso aqui se isso aqui é uma reta, essa área aqui, olha, é exatamente igual a essa área aqui, ó. Quanto seria a área agora desse retângulo aqui, olha? Quanto seria isso aqui? Seria base vezes altura. Comprimento da base vezes altura. Ou seja, CP médio vezes ΔT. Então essa é a maneira que a gente poderia calcular, então, olha, essas integrais. Eu ficaria com CV médio vezes ΔT. E ΔH seria CP médio vezes ΔT. Então, cálculo de área. Quando que isso aqui é válido? Justamente quando as variações de temperatura não são muito grandes. Note que se você analisar essas relações de CP versus temperatura, se você considerar aqui, olha, esse intervalo, isso aqui é uma reta. Se você considerar esse intervalo, isso aqui é uma reta. Se você considerar esse intervalo, olha aqui, ó, isso aqui é uma reta. Então a aproximação de calor específico médio para essas regiões, para esses intervalos é perfeita, ela funciona muito bem. Só que se a variação de temperatura for muito grande, olha aqui o que acontece quando você pensa no tenta aproximar por uma reta. Digamos que você tem aqui a situação, você quer calcular a tua variação de temperatura, seria mais ou menos essa aqui, ó. O gás vai de 500 para 3.000. Se você for tentar calcular a área nesse caso aqui, olha, você vai esquecer de toda essa quantidade aqui. Então significa que o cálculo de área não vai bater. Você vai cometer um erro considerável nos valores de variação de energia interna e variação de entalpia. Então veja que isso vai depender da substância de interesse. Cada substância vai ter um determinado comportamento. Se você pega a água nessa região aqui, olha, é uma reta. Mas se você pega CO2, não é. Então depende da substância. De modo geral, para variações pequenas de temperatura, que envolvem aqui, olha, 200, 300 kelvins, isso aqui pode ser aproximado como retas. Isso significa que esse conceito de calor específico médio que está apresentado aqui, ele é funcional. Ele vai fornecer um bom resultado. Como calcular o CP médio aqui? Ó? Tome cuidado com essa definição. CP médio, ou CV médio, ele é o CP calculado na temperatura média. Então, eu peguei aqui, olha, veja aqui, olha. Eu tenho a temperatura 1 mais a temperatura 2 dividido por 2, dá a média que está aqui. Eu pego essa média e vou na tabela, se estiver disponível, no dado da tabela, e busco para esse valor de temperatura qual é o CP. Isso é o que nós chamamos de CP médio. É diferente de dizer CP no ponto 1 mais CP no ponto 2 dividido por 2. Dá para usar também, mas essa aproximação, essa última, ela é mais imprecisa. A aproximação mais precisa, pela experiência, é essa aqui. É o CP da temperatura média. Tá ok? Quando nós, então, usamos essa definição, como a gente fez naquele exercício lá atrás, considerando o bloco de ferro e a água, a gente usou esse conceito aqui, ó, de CP médio. Então, significa que você pode assumir, quando pensa num valor médio, olha aqui, ó, que isso aqui é uma constante dentro desse intervalo. E o valor dessa constante é o CP médio. Então, a gente assume CP constante, tira da integral e fica com o integral dt, que dá isso aqui. Então, essa é a ideia que a gente utilizou naquele primeiro exemplo. Para consolidar todo esse conhecimento que a gente viu, vamos resolver um problema. Um problema que envolve aquecimento de ar,
que inicialmente está a 150 kPa e 27 graus Celsius. Nesse estado, notem, o pistão ele repousa sobre um par de batentes. Tem dois limitadores aqui, ó, que não permitem que o volume seja menor do que isso. São batentes. Esse volume é de 400 litros. A massa do pistão é tal que é necessária uma pressão de 350 kPa para movê-lo. Então, enquanto a pressão do gás não for 350 kPa, o gás não tem pressão suficiente para fazer o pistão flutuar. Note que a pressão inicial aqui é em torno de 150, então o pistão não flutua sobre o ar, ele está sendo mantido pelos batentes. O ar é então aquecido até que seu volume dobre. Determina a temperatura final, o trabalho realizado pelo ar e o calor total transferido para o ar. Ok, então em algum momento isso aqui vai dobrar de volume, ou seja, o pistão ele vai ser movido. Vamos representar isso no diagrama. Primeira coisa que a gente sempre faz, representa o processo num diagrama. Como seria? Vamos imaginar que nós temos então a condição inicial, o volume inicial que está aqui. E a pressão, então é 150. Então essa é a pressão inicial aqui. 150. O volume que ele tem é 400 litros. Nesse caso, que vai dar então 0,4 metro cúbico. Agora o gás começa a ser aquecido. Então veja, enquanto a pressão não alcançar 350 kPa, o pistão não vai se mover. Isso significa que o processo se dá de maneira isocórica, a volume constante. Opa, cheguei a 350. E ele começa a se descolar do pistão, dos batentes. Ele está ali, ó, se movendo. E a gente continua aquecendo. Só que agora, como ele se move, a pressão se mantém constante. Até que o volume dobre. Então esse aqui seria o estado inicial. Esse aqui seria esse estado intermediário 2. Esse aqui seria o estado final, onde o volume, então aqui é o dobro, 0,8 metro cúbico. Então essa é a representação do processo. Veja que no instante inicial ele está a uma temperatura que é 27 graus Celsius. Se vocês lembrarem lá da equação de gás ideal, ela é P. A equação de gás ideal é o volume inversamente proporcional à pressão. Então, se a gente quiser desenhar aqui as isotermas, a gente pode. Então, a isoterma ela tem mais ou menos essa característica aqui, ó. Então, essa aqui seria uma isoterma. Essa aqui seria uma outra isoterma. E essa aqui seria uma terceira isoterma. Então, cada uma dessas isotermas está a uma determinada temperatura. A temperatura aqui é 1, temperatura 2, temperatura 3. Então, aqui a gente tem uma visão bastante completa de como o processo está evoluindo, né? Veja como isso aqui, né, cria uma imagem, né, nós criamos aí, visualizamos mentalmente o que está acontecendo nesse problema. Então existe um aquecimento que eleva o pistão e depois o pistão continua se movimentando. Mas agora ele é suspenso, ele
flutua sobre o ar. Ok, queremos calcular a temperatura final. Para calcular a temperatura final, podemos nos aproveitar, primeiro, que nós temos ar. Se nós temos ar, a essa pressão e essa temperatura, com certeza o modelo de gás ideal é aplicável. A pressão é alta, a temperatura é alta e a pressão é baixa. Se o modelo de gás ideal é aplicável e o sistema apresenta massa constante, a princípio o conjunto cilindro-pistão, a massa não muda, M1 é igual a M2. Ou melhor, M1 é igual a M3 nesse caso, que é a temperatura final. Isso significa que eu posso escrever a equação de gás ideal para o estado 1 sobre RT1 e equação de gás ideal para o estado final, que é estado 3. Esse R vai embora com esse R aqui. Então nós ficamos aqui com essa equação base. A partir dessa equação, o que nós temos? Nós temos a pressão inicial, ok. Temos o volume inicial, ok, 400 litros. Temos temperatura inicial, temos volume, temos pressão. Fechou, esse termo está ok. Pressão final, temos. Veja que a pressão final é 350, porque a partir desse ponto não muda mais. Volume final, temos o dobro, temos a temperatura. Temperatura nesse caso, então vai ser igual a T1 P3V3 sobre P1V1. Se vocês substituírem esses dados, vocês vão chegar na temperatura de 1400 kelvins. Então essa é a temperatura final do sistema, que é 3, né? Qual é o trabalho realizado? Então esse é o item A. Vamos para o item B. Trabalho realizado. Trabalho realizado, ele pode ser calculado se é um processo de aquecimento é lento, nós podemos considerá-lo como quase estático, ou dessa forma podemos usar essa relação aqui. Vejo que do processo do estado 1 ao estado 2 não há variação de volume, então não há trabalho associado a isso aqui. Só há trabalho associado ao estado 2, 3. Dessa forma, nós podemos dizer que isso aqui é P2 ou P3, tanto faz, vezes, aqui é 3, né? A gente faz trabalho realizado em todo o processo. Isso vai ficar, então, final menos inicial. A gente já veria isso só observando o diagrama PV, né? O diagrama PV é a área ali, a altura, 350 vezes a variação, 0,4 metro cúbico. Então aqui o trabalho, se vocês substituírem esses dados, trabalho 3, aqui ele vai dar 140 kJ. Então aqui temos nosso item B. Vamos agora para o item C. Qual o calor total transferido para o ar? Para esse tipo de problema, como ele envolve trabalho, transferência de calor, envolve um gás ideal, não tem como a gente fugir da equação de balanço ou da aplicação da primeira lei de termodinâmica. A primeira lei ela diz o seguinte, ela diz que nós temos, na forma prática, vamos pensar assim, calor que entra menos calor que sai, mais trabalho que entra menos trabalho que sai, isso para um caso de sistema estacionário é igual a ΔU. Existe uma quantidade de calor que está entrando no sistema, não existe explicitamente calor saindo, pelo menos isso não foi mencionado. Da mesma forma que não existe trabalho entrando, não tem hélice,
não tem resistor, porém tem trabalho saindo, como a gente calculou aqui, ó. Processo 2.3 tem uma quantidade de energia que sai do sistema, que atravessa a fronteira e vai para o pistão, vai para a atmosfera. Desse modo, a equação de balanço ela é dessa forma aqui. Calor transferido que foi adicionado no sistema, então pode ser calculado como a massa é fixa, o 2, o 3, menos o 1, mais o trabalho realizado. Dessa forma que nós podemos calcular o calor que foi transferido para o sistema. O que a gente utiliza agora a informação aqui, que a gente aprendeu até o momento. Veja o que nós temos nessa relação, pessoal. Nós temos ΔU. E ΔU está relacionado a CV. Então vou usar CV nesse caso. Temos que o calor, então, pode ser escrito como CV médio, vamos usar lá o conceito de CV médio, vezes T3 menos T1. Essa é uma maneira de a gente abordar o problema. Massa do ar nós podemos determinar, equação de gás ideal. Calor específico médio, podemos determinar. Se vocês forem na tabela, o CV médio, nesse caso vai ser o ZV para 1400, temperatura inicial 300 kelvins, então é 1700 dividido por 2, 850. A temperatura média aqui é 850. Então, para essa temperatura média, vocês vão verificar que isso dá 0,823 kJ por quilograma Kelvin. Então, para aquecer cada quilograma dessa substância, desse gás, de 1 grau Celsius ou de 1 Kelvin, a gente precisa de 0,823 kJ. Usando a equação então de gás ideal para massa, podemos calcular agora o calor adicionado ao sistema. Então, o calor adicionado ele vai ser, se vocês substituírem esses dados, vocês vão determinar aqui que isso dá 771 kJ por quilograma. Desculpe, apenas 471 kJ nesse caso. Estamos trabalhando com calor total aqui, né? Para testar essa hipótese de aplicação de modelo de gás ideal, eu gostaria que vocês acessassem a tabela A17 e calculassem o ΔUzinho a partir dessa tabela. E comparem com essa resposta que envolve o uso de modelo de gás ideal para cálculo ΔU. Nessa situação, olha, a gente poderia ter parado aqui, né? Com o uso da tabela, a gente já calcularia o trabalho, o calor, em função dessa obtenção direta desse ΔU, mais o trabalho que foi realizado no item e calculado no item A. Então, calcule essa quantidade de calor usando agora a tabela e confrontem com essa ideia. Vocês vão ver que o erro é bem pequeno, ou seja, como a gente já pressupunha, a aplicação do modelo de gás ideal nessa situação fornece um ótimo resultado. Deixo aqui também, pessoal, mais um exercício para vocês. Gostaria que vocês mostrassem
que Cp é sempre maior que Cv para gases ideais. Vocês de fato vão mostrar o seguinte, que Cp é igual a Cv mais a constante específica do gás. É isso aqui que vocês vão mostrar. Ou seja, que Cp é sempre maior que Cv, uma vez que R é uma constante. Tá ok? Mostrem isso. Só lembrando que aqui as unidades envolvem kJ por quilograma Kelvin. Se você estiver trabalhando com a base molar, aí vai dar essa relação aqui vai dar a constante universal do gás. Na base molar, então fica Cp molar igual a Cv molar mais a constante universal. Bem, é isso aí, pessoal. Aqui estão as referências bibliográficas. Obrigado pela atenção de todos aí. Um abraço para todo mundo e vamos trabalhar. Até mais, moçada. A gente se vê.